Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós hoje vamos falar sobre consolidação. Mas antes eu queria dar uma palavra. Eu tenho lido um outro livro paralelo a esse material que a gente está estudando. É o livro The Second Reformation, a Segunda Reforma, do William Beckham. E ele é um estudioso das células, no mundo inteiro, então um especialista. E tem um capítulo ali que me trouxe assim bastante ânimo, que é o capítulo sobre protótipos, E ele mostra que Jesus seguiu um modelo onde primeiro ele estabeleceu um protótipo. Jesus não saiu o plano de Deus não começou a partir do Pentecoste, com 3.000 almas se convertendo, um monte de gente, e aí a partir daí a igreja vai trabalhar. Não. O plano de Deus começou, na verdade, com um grupinho de pessoas que Jesus chamou e discipulou, treinou eles por 3 anos. Ou seja, aquilo era o protótipo do que a igreja haveria de ser. E o protótipo é onde você vai fazer todas as adaptações, experiências, aprendizados, ver o que funciona, ver o que não funciona, Você sabe aquele carro Saturno? Você sabe quanto custou o protótipo daquele carro? Qual carro que você acha o carro mais caro do mundo aí? O primeiro Saturn custou 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Porque ele era um protótipo, Então você tinha que fazer tudo em função dele, construir máquinas, construir formas, trabalho completo de engenharia, de design. O protótipo é o primeiro produto de uma série que você vai depois reproduzir, Não é um bom carro. E não ficou ainda bom, E ainda não ficou bom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tenho aprendido nesse capítulo, que ele diz o seguinte, falando, a gente não precisa estar nesse nervosismo todo, não precisa ficar com essa preocupação toda. O que a gente tem que ter é a visão, entender que Deus está nos chamando para trabalhar para Ele, para ganhar almas. E nós temos que nos esforçar para isso. Mas nós vamos entrar num período de aprendizado. Essa primeira turma aqui, é o protótipo. Nós vamos aprender, e no protótipo você precisa investir bastante, você precisa gastar tempo, investir no que for preciso, para make sure que o protótipo fica 100%. Porque daí, depois que o protótipo estiver aprovado, aí é só começar a fazer a linha de produção, e repetir ele, repetir. Aí você vai tendo a multiplicação. Então, nós somos um protótipo, a gente não tem pressa, Então, ele diz uma coisa ali, por exemplo, numa igreja onde as células estão funcionando já a pleno vapor, realmente o prazo de multiplicação vai de 4 meses a 9 meses, a média, que você multiplica uma célula. Mas num protótipo, nós não temos que ter essa prioridade. A prioridade tem que ser de nós aprendermos a trabalhar em comunidade, trabalhar em grupo, aprender a lidar com equipe, aprender a abordar as pessoas para convidar, para chamar, aprender a fazer o acompanhamento com elas, aprender a levar elas a Cristo, fazer elas aceitarem a Jesus, conseguir levar essas pessoas a se batizarem. Então, a multiplicação é importante, mas especialmente nessa fase de protótipo, nós temos que investir muito mais na questão da qualidade do que na questão da rapidez ou da quantidade.
né? Então, se, por exemplo, nós fizermos aqui, sei lá, 3 células, e dessas 3 células, daqui a 1 ano, em vez de multiplicar e fazer mais 3 células, se de repente a gente só abre mais 2, e a gente divide as células com o objetivo muito mais de fortalecer e fazer boas células, que as células sejam fortes, boas, é muito mais importante do que só multiplicar porque tem que multiplicar, e aí multiplicar células fracas, células que não estão bem fortes, né, preparadas para o trabalho de multiplicação. Então, em outras palavras, nós vamos entrar num período de aprendizado, porque essas aulas que nós estamos tendo aqui, elas são apenas treinamento teórico, né? Aí a gente vai começar a pôr tudo isso em prática, e aí é que vem o verdadeiro aprendizado, né? Então, a gente vai aprendendo com a experiência um dos outros, a gente não tem que ficar nessa loucura, eu tenho que fazer, tudo tem que dar certo, tudo tem que funcionar. Todos nós vamos entrar num aprendizado, ok? Então, nós podemos ter paciência. Jesus teve paciência, o protótipo dele levou 3 anos. Se o protótipo de Jesus levou 3 anos, né? Quer dizer, a gente não precisa ir com tanta sede ao pote, né? Então, só depois de 3 anos, se bem que nesses 3 anos ele deu alguns passos, né? Então, ele chamou 12, dos 12 ele escolhia 3 que eram os que ele fazia um treinamento mais intensivo, e depois ele chamou os 70. Eu sempre tinha entendido isso errado, eu entendi que ele tinha chamado os 70 e dos 70 ele tirou 12, na verdade é o contrário, né? Quando você vê na Bíblia é o contrário. Na verdade ele chamou os 12 e depois dos 12, num determinado momento, ele chama outros 70. Então olha que interessante, ele treinou 12 homens, desses 12, 3 foram treinados mais intensamente, né? Que foi Pedro, quem? Tiago, João e o barquinho, né? Ah não, essa é a música, né? Pedro, Tiago e João. Então, ele treinou essas 3 pessoas mais, e depois de um tempo ele chamou 70, e esses 70 parece que daí desaparece no relato bíblico, né? Eles aparecem ali nos evangelhos e depois não aparecem em Atos, não aparecem mais nas epístolas. Mas quando na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem de uma pancada só, você acha que 12 pessoas iam dar conta do recado de pastorear aquelas 3.000 pessoas? Quer dizer, quem entrou em cena ali? Os 70. Né? Os 70 entraram ali. Então, da mesma maneira, a gente também vai aprender, nós temos tempo para aprender, porque é muito melhor você gastar tempo com o protótipo, e aí você vai ter garantido que a multiplicação virá, e quando ela vier, ela vai se sustentar. Porque o problema é que se a gente também vai muito rápido, sem ter o devido conhecimento, devida experiência, o devido treinamento, pode até acontecer a multiplicação, mas daí essa multiplicação não vai se sustentar, porque não vai ter líderes suficientemente bem treinados para poder controlar, cuidar desse grande grupo que vai vir. Amém? Então fiquem tranquilos, nós vamos aprender, provavelmente vamos fazer muitas mudanças no meio do trabalho, né? Só porque a gente vai fazer, sei lá, 3, 4 células iniciais, não significa que essas células não vão poder ser alteradas. A gente vai fazendo quantas modificações forem necessárias, até a gente ver que a gente tem um protótipo funcional, preparado, né? E aí a gente começa a ganhar speed, né? A gente começa a ganhar velocidade, e aí a multiplicação vem. E também não deixar também a preocupação, a ansiedade tomar conta da gente, né? Que a gente fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Tem que fazer alguma coisa, tem que ter calma, né? E fazer as coisas, mas porque quando a gente está muito ansioso,
Escutou aí, Akira? Beleza, que maravilha, não preciso mais ficar aqui repetindo. Não escutou? Escutou ou não escutou? O Akira está fazendo assim, ó. O Marcos está fazendo assim. É que o Marcos é sempre mais pessimista, né? Ah, ok. Vocês têm que falar devagar, porque tem um tradutor lá que fala pouco português também. Então, falem devagar para ele poder traduzir, ok? Muito bem. Então vamos para a consolidação, parte 2, ok? Alguém sabe me explicar o que é a consolidação dentro do trabalho das células? Finalizar em que sentido? Resumo, consolidar. Ok. Eu não estou pedindo uma definição da palavra, eu estou pedindo que vocês me expliquem o que é consolidação na prática, na célula. O que é o trabalho de consolidação? Estar pendiente de la persona después que acepta al Señor, estar pendiente de esa persona, y haciéndole llamadas, haciéndole visitas. É fazer o acompanhamento devido à pessoa que aceitou Jesus, né? Porque a pessoa aceita Jesus, ela vai precisar de acompanhamento. É um bebê que acabou de nascer e precisa imediatamente ser cuidada, né? Qual é o prazo máximo em que a consolidação deve ser iniciada? 3 dias. Né? Então, 3 dias depois que as pessoas recebem a Jesus, ela deve ser contactada por um consolidador, alguém que vai fazer a consolidação. E o que é a consolidação? É uma visita para apoiar, incentivar aquela pessoa de que a decisão que ela fez por Jesus foi a decisão mais certa da vida dela, né? Aplaudir, incentivar, apoiar e estar ali à disposição para tirar alguma dúvida, né? Mas também para checar se realmente a pessoa realmente entendeu o que ela fez. Porque às vezes a pessoa só fez uma oração ali, às vezes até porque o evangelista está sendo muito chato, a pessoa, se eu fizer a oração ele vai me deixar, né? E aí faz a oração só para o cara deixar, né? Então, que nem uma vez a gente foi fazer um treinamento de evangelismo lá no Evangelismo Explosivo, lá na igreja presbiteriana de Fort Lauderdale, e eles levaram a gente para as ruas ali de Fort Lauderdale para evangelizar, e daí para dar um modelo ali, ele começou a evangelizar, ele entrou numa laundry, né? E começou a evangelizar um rapaz, e o rapaz lá dobrando as cuecas lá, e né? E o cara falando ali, pregando, e o cara dobrando as roupas dele. Aí, você quer aceitar Jesus? Né? E aí fez a oração, repetiu, mas estava na cara que aquele cara ali não entendeu bulufas, né, do que o cara estava ensinando. Então, muitas vezes a pessoa, o consolidador, por isso ele deve ser uma pessoa já daí um pouco mais madura, não pode ser um novo convertido, para ele visitar essa pessoa que aceitou Jesus e identificar se ele realmente entendeu aquilo que ele fez, se foi de coração. Se não foi, ele vai tentar deixar mais claro e tentar levar aquela pessoa de novo a tomar uma atitude aceitando a Jesus, ok? Então, a consolidação é uma parte muito importante. Qual parábola da Bíblia a gente vê que na parábola a gente vê a importância da consolidação? Que mostra que a pessoa que aceitou Jesus, ela tem perigo de perder o que ela acabou de receber. Parábola do semeador, né? Porque na parábola do semeador, o primeiro terreno são sementes que caíram à beira do caminho, vêm as aves do céu, que Jesus disse que são os demônios, né? E come a semente.
arrebata a semente antes que ela possa germinar, antes que ela possa penetrar o solo. Então, a consolidação é importante exatamente por isso. Uma pessoa que era do diabo, acabou de aceitar Jesus, e daí ela é deixada sozinha por uma semana, 2 semanas. Imagine o que o diabo, você acha que o diabo vai deixar isso passar assim, né? Ele vai give up tão fácil? Claro que não. Então, Jesus mesmo alertou, né, que as aves do céu vão vir, né, os demônios vão vir para tentar fazer a pessoa voltar atrás. Então, nós não podemos fazer isso, deixar a pessoa por si mesmo. Nós precisamos levar a pessoa a uma confirmação, ok? Alguma pergunta? Alguma colocação até aí? Mas esse acompanhamento, como que ele é, a frequência? Você fica no pé da pessoa? Qual que é a frequência? Isso que a gente vai ver agora. A frequência desse acompanhamento a gente vai ver exatamente nessa aula, como deve ser feito, ok? Não deve ser feito também só uma visita e pronto, that's it, não. É preciso fazer um acompanhamento de alguns dias, né, até make sure que aquela pessoa vai realmente tomar os passos iniciais da fé, ok? É tão comum, né, e principalmente no passado era tão comum, né, cada culto fazia-se o apelo no púlpito, um monte de gente levantava a mão e aceitava Jesus, né? E daqueles ali ficava uma minoria na igreja, né? Por quê? Porque a pessoa aceitava Jesus, mas ninguém ia atrás, né? Ninguém ia fazer o acompanhamento da pessoa. Então, um bom trabalho que começa desde o diaconato, no caso dos cultos, né? De pegar realmente o nome das pessoas, pegar todos os dados para que a gente possa fazer o acompanhamento, até o trabalho de organização, de realmente observar que não passe 3 dias sem que essa pessoa seja contatada e seja iniciado ali um plano de visitas de acompanhamento. No caso das células, o consolidador de preferência deve ser algum membro da própria célula, né? Porque aí fica mais fácil o trabalho. Porque se não foi ele próprio que ganhou uma pessoa para Jesus, quem sabe foi um membro da igreja que é também novo convertido, não é maduro, mas acabou ganhando alguém para Jesus, e isso vai acontecer muito, porque na verdade o novo convertido ele tem mais habilidade para levar pessoas para Jesus do que o crente mais velho, porque na simplicidade dele ele consegue se comunicar muito melhor com o pecador e consegue trazê-lo para Jesus. Mas ele não vai estar apto de fazer o follow-up, né, de fazer ali a consolidação. Então aí deve ser um membro da própria célula. Por quê? Porque aí ele vai fazer esse acompanhamento fora da célula. Essa consolidação é fora da reunião da célula, ok? Mas também o objetivo é justamente convidar que a pessoa venha para a célula, continue vindo na célula. E aí, justamente, se a pessoa que ganhou ela para Jesus e o consolidador já fazem parte da célula, vai ser muito mais fácil da pessoa se enturmar, né, e ficar naquela célula. Ok? Muito bem. Então, recapitulamos já, né? Então é isso. O novo convertido tem um timing. Da onde que a gente tira esse timing de que deve ser 3 dias? Da onde que a gente tirou esse timing da Bíblia? Sim, mas eu digo na Bíblia, onde a gente encontra esse timing? Na conversão de Paulo, né? Quando Paulo se converteu, a Bíblia fala que desde que ele teve a visão no caminho de Damasco, até que Ananias chegou e pregou para ele, levou 3 dias, né? Então Deus não deixou passar mais do que 3 dias até que Paulo fosse consolidado. Então ali fica a dica de Deus, né, de que se Deus se preocupou em não deixar passar mais do que 3 dias, quanto mais nós devemos nos preocupar. Ok? Então, isso deve ser feito por meio de uma chamada telefônica, né, inicialmente.
não preferencialmente, mas inicialmente o mais provável é que vai ser feito por meio de uma chamada telefônica. A pessoa aceitou Jesus, a pessoa que ganhou para Jesus, se ela recebeu Jesus na célula, já aproveita e já introduz ela ali para alguém que vai ser o consolidador, é a melhor coisa, né? Porque aí eles já se conheceram e já fica mais fácil de naquela semana eles se encontrarem para fazer o acompanhamento. Caso a pessoa não aceitou Jesus ali na célula, você vai passar o nome daquela pessoa para um consolidador e dentro de 3 dias ele deve contactar aquela pessoa. Então ele vai fazer uma chamada telefônica e se apresentar e dizer para essa pessoa, né, eu sou amigo de fulano, a pessoa que levou ele para Jesus. E ali então ele já vai iniciar, né, uma conversa com a pessoa e marcar a primeira visita que ele vai fazer para consolidar a pessoa. Então, cada célula já vai ter um consolidador pré-determinado. Os crentes mais maduros, eles automaticamente já são consolidadores potenciais ali, né? Então, geralmente, mas isso vai tudo do bom trabalho de equipe, do bom trabalho de liderança, de já ir se preparando, se antecipando, vendo quem aqui na nossa equipe já pode ser um consolidador, né? Para quando precisar já ter gente à disposição, ok? Então, até mesmo porque a maioria dos crentes mais maduros da nossa igreja estão todos participando da escola de líderes agora, então vão estar envolvidos em uma célula, então daí não vai fazer sentido você ligar para um consolidador de uma outra célula, né, sendo que você tem consolidadores na tua própria célula. Então, como a célula ela sempre deve ter pelo menos um líder e mais uns 2 ou 3 crentes mais maduros, então esses são os consolidadores naturais, ok? Que você vai ter em conta. Beleza? Muito bem, então ali está fazer uma visita ou uma reunião. No caso, a visita é se você vai na casa dele, né? Uma reunião é se de repente a pessoa não quer que você vá na casa dele, então você marca para se encontrar com ele em algum lugar, né? Ok? Porque às vezes a pessoa aceitou Jesus, mas é um adolescente que aceitou Jesus, a família dele, os pais não quer saber que crente fica entrando na casa deles, coisas assim. Então ele não vai convidar você para ir na casa dele. Então aí você deve providenciar um outro lugar, ok? Que não deve ser a igreja, ok? Não deve ser a igreja. Marcar um café. Vá num Dunkin' Donuts, vá num, né, ou convide ele para ir na tua casa, ou num parque, né? Mas que não seja a igreja, caso não seja na casa da pessoa ali, então que também não seja na igreja, ok? Muito bem, vamos então mais a fundo nesse assunto. Então, deixa eu me achar aqui, porque tá bem confuso esses slides em relação à apostila aqui. Deixa eu ver. Show interest. Cadê? Ok. Muito bem. Então, os propósitos, né, da chamada telefônica. Então, você deve mostrar interesse pela pessoa e não só mostrar para a pessoa que você está cumprindo uma agenda. Alguém me passou o teu telefone aqui e falou que eu tinha que conversar com você, né? Mostrar interesse, né? Se apresentar, dizer, muito prazer, cara, gostaria de te conhecer, porque fiquei sabendo da tua decisão por Jesus. Então, se apresenta, mostra interesse pela pessoa, já ali na chamada telefônica, né? Procure ganhar a confiança da pessoa nessa chamada, né? Se mostrando interessado por ela,
mostrando que você está ali para ajudá-la. E deixa então a porta aberta para realizar uma visita pessoal. É nesse telefonema que você vai propor, né, para aquela pessoa que você gostaria de se reunir com ela, você de fazer uma visita, para poder orar por ela, ver se tem alguma coisa que você pode ajudar, alguma dúvida que você pode tirar. Então, é ali que você se oferece para fazer a visita, ok? Como preparar uma boa chamada telefônica? Como em tudo que a gente deve fazer, sempre começa com oração, né? Ore antes de telefonar, busque a Deus, né? Ore com interesse no novo convertido, ore pensando exatamente como a Lena orou aqui, que é uma questão de vida, né? Que se Deus não te usar devidamente naquilo ali, aquela pessoa pode ir para o inferno. Então busque a Deus, peça ao Senhor que te dê vitória nessa chamada telefônica. Procure buscar uma hora e local apropriados para telefonar. Não vai ligar para o cara 3 horas da manhã, né? Procure um horário apropriado para ligar para a pessoa. E planeje então o tempo, né, que você vai junto ali na chamada telefônica, planeje com a pessoa o tempo em que vocês vão se encontrar, a data, né, que vocês vão se encontrar, ok? Como realizar então a chamada telefônica? Então, identifique-se como integrante da igreja. Então isso é importante. É importante que, apesar da gente estar trabalhando numa célula, a célula nunca se desconecte da igreja. Você sempre vai identificar, sempre make sure que as pessoas entendam que aquela célula é um grupo de trabalho da Igreja Plenitude International, né? Então, você vai sempre estar enfatizando isso, para que elas sempre entendam, né, que aquilo ali é um esforço da igreja e, portanto, justamente por ser um trabalho da igreja, naturalmente a pessoa vai começar a entender que ela precisa se integrar nessa mesma igreja, ok? Então, identifique-se, o consolidador ali vai fazer a chamada telefônica e vai se identificar: eu sou da igreja tal, que é responsável pelaquela célula que você visitou semana passada, queria agradecer a você por ter ido, né? E eu fiquei muito feliz porque me disseram que você aceitou a Jesus, né? Você fez uma oração aceitando a Jesus. Então fale dessa decisão, da sua satisfação pela decisão que ele tomou, dizendo que você tem orado por ele já, por ela, né? Já estamos em oração por você, desde que a gente soube da tua decisão, já estamos orando por você. Irmãos, é impressionante o impacto da oração. Eu tenho prestado atenção nesse detalhe interessante. Eu não gostava muito dessa coisa de gravar oração, mandar oração para alguém. Sempre achava isso aí muito católico, sabe? Mas eu próprio, em alguns momentos da minha vida, eu descobri o valor disso, o valor de você ouvir uma oração. É impressionante o conforto que isso te traz, né? Então, o fato de você dizer para uma pessoa que você está orando por ela, isso já traz um grande conforto para aquela pessoa que está passando por uma luta. Lembrando que normalmente uma pessoa que aceita Jesus é porque a vida dela não está indo muito bem, né? Geralmente as pessoas que aceitam Jesus porque a coisa não está indo bem. Então, quando você mencionar que você está em oração por aquela pessoa, isso vai já também trazer um conforto para ela. No telefonema, você já vai, né, procurar perceber ali a condição espiritual que a pessoa se encontra, né? Perguntando para ela, tipo, e como é que você se sente depois que você fez aquela oração aceitando a Jesus, depois que pregaram o Evangelho, você entendeu, né, aquilo que foi anunciado para você? Faça umas perguntas, que com essas perguntas você vai conseguir avaliar
como é que está a pessoa. Se ela entendeu ou não entendeu, bulhufas, não entendeu nada, né? Então, com algumas perguntas ali, você pode perceber isso. É bom que você já, antes de fazer a chamada telefônica, já anote algumas perguntas que você vai fazer nesse sentido, né? Com o tempo, isso vai se tornando também natural, você vai fazendo isso automaticamente, mas como tudo agora é protótipo, a gente tem que anotar tudo, né? Então, vamos nos organizar nesse sentido. Então, aí nessa chamada, agende uma visita pessoal com dia, hora e local fora do ambiente da igreja, né? E termine a chamada telefônica fazendo uma oração pela pessoa, especialmente na direção que o Espírito Santo te der, de acordo com aquilo que você sentiu e que a pessoa está naquele momento. Ok? Então, termine, não só dizendo que você fez, que a igreja já está orando por aquela pessoa, mas termine você mesmo fazendo uma oração. Posso fazer uma oração por você? Você tem algum pedido? Você tem alguma coisa importante que você gostaria que eu orasse por você agora? E normalmente a pessoa vai ter alguma coisa que ela vai pedir para você orar. Nem que seja pela saúde do gato dela que está morrendo, né? Do gato vesgo que já está na 7ª vida, né? Uma coisa que, vendo isso aí, que eu me pego pensando, é porque a gente brasileiro é muito, a gente faz as coisas não uma coisa de cada vez, né? A gente faz tudo junto, né? Atropelar tudo, vai do começo, no fim. Então, eu ouço essas aulas aí que está sendo dada, parece coisa muito de americano, né? Embora seja brasileiro que bolou esse método, né? Mas eu acho que no início, pelo menos para mim, a minha dificuldade vai ser ver esses pontos, né? Como que eu vou fazer? Não é chegar lá, tô limpando a casa lá, ligo, né, para uma pessoa, aí vem meu chefe falar, eu vou desligar aqui que o meu chefe está aqui. Então, eu acho que essas coisas, para mim, que vai ser mais difícil, ter um schedule. Olha, Sidney, presta atenção nisso, você vai fazer isso, por que a gente está estudando isso, eu penso? É para a gente diminuir os nossos erros, né? Não fazer tanto erro. Pô, eu não vou fazer limpando uma casa, pô, chega em casa, ou então no carro, tenho Bluetooth, ligo para a pessoa, calma, não tem ninguém. Então, acho que o efeito é maior. Então, às vezes, para mim, não sei para vocês, para mim é meio americanizado isso aí, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso, depois. Enche um pouco, né, a gente, mas eu acho que a importância é isso, que depois que você consegue fazer 1, 2 vezes, pelo menos aí já vira um hábito. Tudo é difícil no início, né? Seguir aquilo, não, vamos lá, identificar a pessoa, meu nome é Sidney, né? Eu sou esposa de pastor, aí depois, né, ser amável com a pessoa, entendeu? Então isso é meio, pra gente é meio chato, mas eu penso, né, não sei se o Edilson concorda, que é só no início, depois isso vai tomando, é prática, né? Depois se torna natural. É igual nós, né? A gente era meio antipática, né? Agora a gente está fazendo uma força para ser mais simpática. Você vê, a Lília está simpática, né? Aqui é simpática. Então, quer dizer, é coisa que a gente pode se aprender, né? A gente pode aprender. Traduziu aí, Akira? Ok. Ô, pastor. Sim. Quanto a esse assunto aí de ligar para a pessoa, whatever, e se a pessoa, nesse ato dessa ligação aí, falar, não, eu arrependi pela minha decisão. Eu arrependi pela minha decisão. Pode acontecer. Vai acontecer. Pode acontecer. Eu já falei que eu evangelizei um cara, né? Orei por ele, fiz ele orar, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Depois de uma meia hora ele voltou assim, falou, aquela história de escrever meu nome lá, manda apagar. Ele ficou preocupado se, né? E o Carlito também. Devia estar com problema com o Ciproc, né? Devia estar com problema. O Carlito também, né? Fez a oração, tudo lá, quando eu cheguei em casa, que legal, você aceitou Jesus. Não, eu estava coçando a cabeça. Aí é duro pra gente. Vai acontecer. O que a gente vai fazer? A gente vai forçar ela? Não, daí a pessoa diz, não, eu me arrependi, fala, mas você entendeu? Você entendeu o que você fez? Você entendeu a importância? Você entendeu as consequências? Né? Não entendi. Daí, se a pessoa disser, não entendi, posso te explicar de novo para make sure que você entendeu antes de você realmente recusar? Aí ali você evangeliza ela. Né? Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque
eu convidei meu cunhado para vir no Brenda's Brothers. Como o senhor cancelou o mês passado, eu lembrei ele sábado. Ele virou para mim e falou, eu só vou se fulano. Pô. Então, quer dizer, ele já está me empurrando para um lado. Eu estou tentando ganhar ele primeiro para depois ganhar o outro. Eu estou sem ganhar o outro, aí eu vou. Eu estou tentando ganhar, é complicado. Se o outro for, vai dois. Agora você vai ter que dobrar a oração aí, né? Vai ter cabeça agora. Vai ter que dobrar a oração. Vai acontecer, vai acontecer. Agora também você ligou para a pessoa, que bom que você aceitou Jesus, obrigado. Eu gostaria de fazer uma visita para você, não quero visita não. Fazer o quê? Falar, então tá bom, Deus abençoe você, né? Estamos à disposição, vamos estar orando por você, a hora que precisar, a gente está aqui. Ninguém vai forçar, não, agora você já aceitou Jesus, agora tem que ir na tua casa. Né? Tá aqui no livro. Se eu não fizer agora, o pastor não vai mais deixar eu ir no culto, né? Falar pra ele, você aceitou, agora se você não quiser mais, vai pro inferno. Então, quer dizer, em outras palavras, sacode a poeira e vai para frente. Se a pessoa não quiser nada, fazer o quê? Sim, se a pessoa estiver levando a O pena. evangelho a gente nunca vai obrigar ninguém a fazer nada, né? Sempre vai depender da pessoa. De novo, é cascalho. Se acontecer isso, é cascalho. Você não vai dizer isso para a pessoa, mas você vai dizer, mas não é você que estou procurando a pepita de ouro, né? Então tá bom, tal, beleza, né? Porque Eu você... não sou responsável por aquela vida. Não, com certeza não. Mas às vezes a pessoa volta atrás, né? Claro. O que você ia dizer? Eu ia falar que às vezes por mais que a pepita vai estar escondida, né? O senhor já falou isso antes, não é na primeira chamada, ainda na segunda você tem que tirar muito entulho ali para chegar lá. Então não desistir, a não ser que a pessoa seja bem enfática, né? Não desistir. Porque para cada pepita que você for encontrar, você vai ter que remover muito cascalho, né? Muita gente que vai dizer não, que não está nem aí, que não quer, né? Então, aí uma coisa que você pode falar é teu cunhado que você falou? Aí você pode falar, então quer dizer que a tua palavra só tem valor se o outro der a palavra dele também? Você vai perder a missão. Né? Estou incentivando uma briga de família aqui. Você entra muito ali dentro do íntimo da pessoa, que você vê que a pessoa, ele está errado, mas ele não quer admitir o erro. Tá entendendo? E ele vê que na própria família dele tem essa divisão. Eu tenho na minha também, todo mundo vê na dele. Mas fica aquele negócio. Mesmo, igual eu falei com a Rita, se ele frequentasse alguma religião, mas não frequenta nenhuma, fica em casa. Entendeu? Então, até difícil falar com a pessoa assim, falar, pô... Geralmente em família é mais complicado, né? Porque você tem que ser mais melindroso no que você fala, porque daí magoa. Aí não vai mais querer vir nas tuas festinhas e assim. Né? Nas festinhas eles vêm. Mesmo magoado ele vem, né? Verdade. Tem que fazer um Band of Brothers, né? Ok. Muito bem. Então, termine o telefonema fazendo uma oração pela pessoa. É bom demais, né? E com isso você já deixa uma marca espiritual ali na vida da pessoa. Ok? O que você deve evitar na chamada telefônica? Falar mais do que ouvir. Tem umas coisas bem difíceis. Daí fica lá, blá, 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 daí a pessoa fica com o telefone assim. Né? Você ligou mais para checar, então você tem que deixar mais a pessoa falar do que você falar. Né? Então se prepare para ouvir, treine-se para ouvir mais do que falar. Impaciência, interrupção na conversa. O que você achou? Como foi a tua experiência? Eu achei que foi... então você corta a pessoa, né? Você atropela a pessoa. Não tem coisa mais irritante que isso, né? Deixa a pessoa falar, né? Agora, se também você pegou um daqueles papagaios que também dispara a falar e não para mais, daí você também tem que ter ali o jogo de cintura para dar um jeito de interromper
né? Porque senão também daí você não alcança o objetivo da chamada telefônica. Mas que não seja você que fique fazendo interrupções e ser impaciente com a pessoa, né? É na comunicação da pessoa que você vai conhecendo ela e você vai aprendendo como é que você vai lidar com ela. Você vai poder fazer o teu plano para saber o que dizer para aquela pessoa. Então, por isso que é importante ouvi-la, né? Uma coisa é evitar de você acabar não demonstrando interesse pela pessoa. Demonstrar que você está ali só para cumprir uma agenda, demonstrar que você está muito mais com o interesse da igreja do que com a pessoa. Aí você mata a pessoa. Mostre realmente que você está disposto, você quer conhecer aquela pessoa, você está realmente animado com aquilo que ela fez. E com o passar do tempo, à medida que a gente for ganhando experiência com isso, realmente você não vai ser nada forçado, porque você vai estar excited. Puxa vida, mais uma pessoa aceitou Jesus, que maravilha. E eu, né, vou poder ajudar essa pessoa. Então, isso também com o tempo vai naturalmente ficando exciting para a gente aí. Ok? Vai usar o vídeo call não, né? Hã? Usar o vídeo call não, né? O vídeo call? Senão a pessoa... Não é recomendado, né? Não é recomendado. Pelo menos não na primeira chamada, né? Porque a pessoa já vai olhar assim e falar, nossa, que cara feio que me chamou, eu que não quero me encontrar com ele, né? Então, na primeira, deixa que ele se impressione com a tua voz, né? Faz uma voz empossada, assim. O Akira sempre liga de manhã. Imitar o Silvio Santos. Olá, sou da Igreja de Plenitude. Aí quando se encontra com o cara à noite, oi, tudo bem? Então, demonstre interesse pela pessoa. Cuide para que você não tome mais tempo do que você planejou com a pessoa, né? Depois eu gostei de me encontrar e falar, mas eu não tenho muito tempo. Não, 20 minutos aí, me dá 20 minutos, né? Só para te conhecer, quem sabe tomar um café aí rapidinho com você e tal. Mas daí se você estabeleceu ali que é 20 minutos, é meia hora, não ultrapasse aquilo ali, né? Porque daí a pessoa já, na próxima vez, a pessoa, eu preciso de 20 minutos, fala, aham, eu sei os teus 20 minutos. E também não fique pressionando a pessoa, né? Você está ali para ouvir a pessoa e ajudá-la, nunca pressioná-la. Jesus não pressionou ninguém, né? Jesus falou lá para o jovem rico, né? Vende tudo que você tem e dá aos pobres, então me siga. A Bíblia diz que o cara saiu cabisbaixo, saiu entristecido, e Jesus, não, peraí, não, você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno, você não pode. Não, Jesus deixou o cara fazer o quê? O cara virou as costas para Jesus, Jesus só olhou, lamentou e usou ainda o cara como um exemplo. Olhou para os discípulos e falou, tá vendo como é, para algumas pessoas como é duro, né? Eles vão para o inferno por causa das riquezas deles. Então, não pressione a pessoa, ok? Nós estamos ali para mostrar o caminho e ajudar. Não estamos ali para empurrar ninguém, né, para o céu, ok? E evite controvérsias, evite polemizar, né? Você não está ali para falar mal de igreja, você não está ali para falar mal de religião, né? Você não está ali para ajudar ele a falar mal da sogra dele. Então não entre em polêmicas, né? A pessoa vem entrando no assunto polêmico, você dá uma desconversada ali, entra no outro assunto e leva adiante o propósito. Agora, os propósitos da primeira visita. Então, feito o telefonema, você vai fazer a primeira visita aonde você vai consolidar a pessoa. Jesus fazia várias visitas no ministério dele e nós devemos fazer também. Você vê Jesus visitando pessoas ali que nem iam muito com a cara dele, mas convidava ele por alguma razão, Jesus ia. Jesus também parecia ter o cunhado lá, não perdia uma festa, né? Ele gostava de uma festinha. Então, Jesus aproveitava, tem festa? Estou lá, né? Estou lá na festa. Então, nós também devemos fazer o trabalho de visitação. É fundamental se nós queremos levar pessoas a aceitar Jesus. Ok? Então,
nós vamos então marcar por telefone a reunião, e na primeira reunião você deve tratar alguns assuntos específicos. Primeiro, você deve procurar identificar qual a impressão que a pessoa teve da reunião da célula, ou do culto que ela participou, ou da abordagem que alguém fez para ela, pregando o evangelho para ela. Né? Então, como foi a tua experiência? Eu soube que você aceitou Jesus, né, e tal, por isso que a gente está aqui para conversar. E como foi? Né? O que você achou, né, daquilo? Achei uma bobagem, né? Pura perda de tempo. Então você vai perceber, né? Não, achei muito bom, achei interessante e tal. E ali você vai jogar a isca para ir sondando que nível que a pessoa está, o que realmente ela entendeu, né? Aquilo foi sincero, a pessoa está empolgada com aquilo, ou você vê que não está nem aí, na verdade, parece que foi realmente só de impulso. Você vai sentir ali. Então, uma das coisas principais no momento da primeira reunião é sentir, detectar o nível em que aquela pessoa está em relação à decisão que ela fez por Jesus. Também descobrir as necessidades da pessoa e ministrar sobre ela. Então, é o momento de descobrir com que tipo de pessoa que você está lidando. Né? Às vezes é uma pessoa que está ali à beira do divórcio, uma pessoa que está lidando com um filho com drogas, ou a pessoa que você está lidando é um drogado. Né? Às vezes é uma pessoa que está tentando escapar de um vício. Então, deixe muito mais a pessoa falar para você ir conhecendo, e em cima daquilo que ela for se abrindo para você e falando, você vai ministrando exatamente em cima daquilo ali. Né? Porque não adianta você chegar lá e falar: você sabia que Jesus Cristo um dia vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. O que aquilo interessa para ele naquele momento? Para ele interessa se o problema dele ali, eu estou tentando sair das drogas. Você pega e ministra em cima daquilo ali. Olha, Jesus, então você veio para a pessoa certa, porque Jesus é o libertador. Existem milhões de pessoas que escaparam do domínio das drogas, que vieram para Jesus. Existem ministérios famosos mundialmente que hoje livram pessoas das drogas, e que são ministérios que nasceram justamente por causa das palavras de Jesus. Então você vai ministrar exatamente no que a pessoa precisa, trazendo esperança para a pessoa, né? Mostrando que o problema dela tem solução. Então se ministra diretamente naquilo que a pessoa precisa ser ministrada. Pastor, se você estiver lidando com uma pessoa que está ali com aquele pensamento suicida, que ele vê que ele está no fim da linha, que ele está no poço, que ele não tem saída, qual é a... Boa pergunta. O que você deve fazer quando você encara uma pessoa potencialmente suicida? Você precisa procurar trazer esperança para essa pessoa, tentar mostrar um outro lado da vida que ela não está vendo, né? É aquilo que eu preguei ontem, a importância do conselheiro, que é o problema da pessoa que ela está pensando em suicídio, porque ela está pensando num loop. Ela está pensando num loop. Então, se alguém, e pode ser você, pode ser qualquer um que entrar ali naquele ali, que ajude a pessoa a ver um outro lado que ela não estava vendo. E as coisas boas que ela tem, né? Exatamente. Que há esperança. Aí eu me lembro quando eu fui visitar uma senhora que tinha cortado o pulso, tentado se matar. E daí eu fui visitar ela no hospital. E aí, aqui no estado da Flórida, imediatamente, quando acontece isso, a pessoa é obrigada a fazer acompanhamento psicológico, né? E aí entrou um psicólogo lá, ele começou a conversar com ela, tal, muito calmo, foi perguntando. Aí perguntei: quem é essa aí? Esse aqui é meu filho, ele acabou de se formar. Aí ele falou: então você vê, existe muita razão para você viver. Está aí uma razão diante de você. Então, apontar coisas que a pessoa não está vendo. Né? A Cris tem uma experiência. Uma amiga minha do bombeiro, ela por várias vezes pensou em se matar, e quando tem mais ou menos uns 2 anos isso,
Sempre que eu ligava para ela para perguntar, ela dizia que tinha vontade de morrer, que não via razão para viver, que queria acordar morta, já tinha tentado algumas vezes. E eu sempre dizia para ela que Jesus era esperança e que eu estava orando por ela, e comecei a mandar várias mensagens encorajando ela. Uma vez, então, o que aconteceu? A vizinha da mesma idade, com uma filha, faleceu e ela foi no enterro. Então, ela viu a vizinha morta e a mãe da moça chorando com a filha no colo. Então, daí, Deus mostrou para ela como era grande a dor da morte de alguém prematuramente. Ela me contou, eu falei, então, encontra a razão de viver no seu filho, né? Começa a levar ele na igreja, criar ele na igreja, para ele conhecer Jesus desde pequenininho. Ela começou a ir e hoje ela é líder de célula na casa dela, às quintas-feiras. O filho se batizou agora com 9 anos e ela também aceitou Jesus, se batizou e agora é líder de célula. Amém. E a gente agora tem esse assunto que eu estou começando aqui. Mas esse loop que nós estamos falando, cada um tem diferentes. Existem graus, claro. Mas qualquer coisa diferente que você põe ali de esperança, porque o problema é que não importa o grau que seja, o problema é que você está dentro de um loop que você não consegue escapar, você não consegue pensar em outra coisa a não ser do jeito que você pensa, né? E por isso você está achando que a tua vida não vale a pena e que a melhor saída é o suicídio. Quando você coloca uma luzinha, uma coisinha que seja diferente daquilo, ele quebra isso, entendeu? Ele já começa a ajudar a pessoa. Geralmente uma pessoa suicida não vai ser uma palavra que vai resolver. Geralmente vai precisar de um acompanhamento. Por isso a importância de um trabalho como esse, você pode literalmente salvar uma vida não só do inferno, você pode literalmente salvar uma vida de um suicídio, né? Porque entra ali uma pessoa que trouxe Jesus, depois você é programado ali para estar ali para fazer o follow-up, para fazer a consolidação, aquilo ali é muito mais do que um programa de igreja, você pode estar salvando uma família ali, né, da destruição. Então, por isso a importância desse acompanhamento, né? Você vai encontrar pessoas depressivas, você vai encontrar pessoas pensando em suicídio, pessoas viciadas, pessoas com problemas seríssimos. A Patrícia falou que tinha na igreja dela um senhor que tinha separado, e ele estava totalmente depressivo, estava isoladíssimo, estava mal, o homem estava pesado. E ela sentiu de Deus que ela tinha que pedir falar com o cara, se ele queria abrir a casa dele para fazer uma célula, mas ela pensou, um anfitrião. Ela pensou não na célula, pensou nele, que dele ia ter amigos, ia ter comidinha, né? Ia dar um up para ele, né? E conclusão, esse cara hoje está firme na igreja e toda semana ele quer a célula na casa dele, porque é o grupo de amigos dele, o grupo que ele se identifica. Então, quer dizer, salvou a pessoa, né? A pessoa podia sair da igreja, está depressiva, casar com uma doida, né? Não, a pessoa está... Então, isso aí é muito esperançoso. Muito bem. Então, vamos lá. Então, os propósitos, né? Então, checar como é que a pessoa está em relação à decisão que ela fez por Jesus, se aquilo foi verdadeiro, se a pessoa não entendeu, ou se ela precisa ainda de um entendimento melhor. Descobrir as necessidades da pessoa, conhecer a pessoa. A pessoa está ali, às vezes está desesperada, você não tem ideia, né? Às vezes a pessoa que veio aqui assistir um culto sentou do teu lado, você não tem ideia o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Minha mãe falava, né, que vê cara não vê coração. Então, isso é fundamental, procurar fazer essa sondagem, começar a permitir que a pessoa vá se abrindo para que você consiga ministrar em cima dela. E daí integrar a pessoa em uma célula e motivá-la a se envolver nas atividades da igreja, fundamental, né? Especialmente se é uma pessoa num grau desse, como está pensando em suicídio, coisa dessa, né? Ou está indo para um divórcio, você precisa mesmo de uma célula, Deus pode mudar a tua história, né? E daí você incentiva ali. Mas de qualquer forma, qualquer pessoa, em qualquer nível, qualquer situação que ela se encontre, você tem que incentivar ela a fazer parte da célula e depois da célula
incentivar aquela pessoa a se integrar à igreja, fazer parte da igreja, ok? Porque lembrando que assim como uma pessoa que só frequenta a igreja, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento de alguém que frequenta a igreja e a célula, da mesma maneira, alguém que frequenta só uma célula e não frequenta a igreja, também não vai ter um bom desenvolvimento, né? Porque é no encontro da igreja geral que a gente tem a totalidade, a mensagem mais profunda, né? O louvor diferenciado, então, enfim, uma comunhão maior e assim por diante. Então, o propósito daquela visita, o propósito desse follow-up, o propósito da consolidação é agora levar essa pessoa a se integrar na célula e levar ela ao batismo, ok? Essas são as nossas metas aí. Então, a visita preferencialmente deve ser feita em dupla, ok? Então, tem ali o consolidador, tem o conselheiro principal, mas ele convida mais alguém. De preferência que seja a pessoa que pregou o evangelho para ela, que já faz aquela ponte, né, de apresentar, que já se conhece, né? Então, esse é o método que foi usado por Jesus, né? Jesus, quando enviou os 70, ele os enviou de 2 em 2. Então, mostrando que esse deve ser o método correto de abordar as pessoas, para evangelizar as pessoas, né? Principalmente para fazer a consolidação. Então, você vai com um companheiro, porque também aí tem mais dinâmica, né? Flui melhor, já são 3 pessoas, então a conversa funciona melhor e fica mais descontraída, né? Apresente ali o seu companheiro de ministério que está ali para te ajudar. E começa a entrar então nas perguntas, né? no trabalho ali. Ore objetivamente conforme a necessidade da pessoa, né? Se a pessoa abriu para você que ela tem um problema, que está perdendo o emprego, não adianta nada você orar naquele momento pelo problema do Afeganistão. Ali não é hora para isso. Ali é hora de orar por aquela pessoa e por aquele problema específico que ela mencionou. E isso já vai sendo parte daquilo que Deus está fazendo na pessoa, porque você não imagina que naquela oração ali, Deus pode já responder a tua oração e já mudar a vida da pessoa, já é um testemunho para aquela pessoa que já faz ela vir para Jesus e nunca mais abandonar. Sim, ó. Essa visita, quando for fazer a visita, você fala que tem que ser 2 pessoas. Não seria bom que fosse um homem e uma mulher? Nós, quando estávamos na igreja, a gente fazia visitas também. Só que não era célula, não falava célula, né? Não é recomendável que seja. Não é recomendável que seja. Né? Porque quando chega lá, por exemplo, se é uma mulher... Não, mas daí você já vai saber quem você vai visitar. Saber, né? Então, se é uma mulher, o ideal é que 2 mulheres vão visitá-lo. Se é um homem, é melhor que 2 homens vão visitá-lo, né? Se foi um casal que aceitou a Jesus, você pode mandar um casal, né, para fazer a consolidação. Mas não é recomendável que se mande um homem e uma mulher, especialmente se esse homem e essa mulher não forem casados, né? Aí é da... Você salva um e perde 2. Perde 2, né? Então não é apropriado. Eu acho que pode até mandar um casal, né? Um casal casado. Né? Um casal casado, né? Então tem um cara lá e vai... Mas não é aconselhável. Não é aconselhável porque se é um homem, o cara está com problema, daí tem uma mulher junto ali, ele não vai conseguir se abrir. É verdade. Entendeu? É melhor as 2 homens. É 2 homens ali, o cara aí, rapaz, eu tô... Aí ele já usa os F dele, né? Porque eu já tô F isso, já tô F aquilo e tal, né? E já abre. E o conselheiro ali só fazendo sinal da cruz, né? Jesus, me dá força para lidar com isso aqui, porque esse aqui está encapetado, né? Mas se vai uma mulher ali, já inibe. Se for um homem, uma mulher que for visitada e for um homem, também já vai inibir, ok? Evite usar palavreado de evangélico, né? Evite usar palavras que a gente só entende na igreja, né? Não use
palavras complicadas. Tem que ser uma reunião bem natural, bem solta, né? Comece conversando, não chegue ali e já chega, estou aqui entrando com a paz do Senhor, trazendo aqui, porque Jesus disse que onde eu entrar eu devia trazer saudar com paz. E o cara já vê, ih, rapaz, esse é daqueles crentes chatos. Né? Chega lá falando do futebol, chegou lá e viu que o cara tem lá um brasão lá do Flamengo, né? Comece a falar bem do Flamengo, né? Daí o cara fala, não, esse brasão é do meu pai, eu odeio o Flamengo. Daí já... Chegar e falar que tá frio, tá calor. Então, entra ali falando do tempo, puxando uma conversa que não tem nada a ver com religião, ali, coisa de amigo mesmo, para fazer uma amizade, e aí você depois muda o rumo da conversa e entra no assunto espiritual. Ok? Então, isso aqui a gente já viu. Assegure o sucesso da visita, né? Aqui eles estão dizendo, cuide da aparência pessoal, né? Toma um banho antes de ir, usa um desodorante, né? Não vai lá todo descabelado, né? O cara olha assim falando, Jesus, que seita é essa que me fizeram? Então, escova o dente. Você vai falar perto da pessoa. Nem eu, Edilson, eu fui no periodontista, né? Problema. Quando eu cheguei lá, quando eu sentei... Ela foi no dentista para tratar da boca dela, a gente não aguentava o fedor da boca do dentista. O dentista começou a falar em cima de mim, eu fiquei a respiração, assim, e travei. Ele estava com máscara. Meu Deus! Tava bem. E eu senti o fedor da boca do homem. Falei, meu pai. Então, vá com uma boa aparência, bem vestido, né? Não vai relaxado, não vai lá de chinelão de dedo, né? Se arruma bonitinho, direitinho, vai lá para dar uma boa impressão. Lembre-se que você está projetando a imagem da igreja de Deus e de que você é um embaixador dela, né? Um embaixador de Cristo, um embaixador daquela igreja. Então vá ali para representar, né? Haja no local da visita com naturalidade. Evite ser intrometido, invasivo, querer saber demais, né? Quanto que você ganha, né? Não, uma certa pessoa fez essa pergunta, né? A parente dela estava morrendo no hospital e ela falou, quanto que você ganha por mês? Todo mundo olhou assim e falou, meu Deus do céu, o que é isso? Então, cuidado, né? Você precisa, ao mesmo tempo, procurar incentivar a pessoa a falar e deixar que a pessoa vá se abrindo, mas também não vá terminar essa visita pedindo um cheque emprestado. Então, cuidado. Converse em lugar de pregar. Você não está ali para pregar, você está ali para conversar, né? Não chega ali com um palavreado difícil e nem fique ali, né? Levando púlpitozinho portátil, né? Deixa eu abrir uma linha, tirar meu púlpito aqui, e começar a pregar. Não, senta lá, conversa numa boa, normal. Mostre que crente é gente como a gente. Ok? E dê a oportunidade ao visitado de se manifestar. Deixa ele falar. E a pessoa que você levou junto com você não vai discordar da pessoa e não vai nem começar a brigar com ele na frente dos outros ali, né? Pelo amor de Deus, né? Se o cara falou uma coisa ali que você não concordou, tal, muda de assunto, mas não vai. Não, isso aí que ele falou bobagem, isso aí, bobagem, né? Não presta atenção nesse cara aí, que esse cara não sabe nada. Edilson está contando todas as experiências dele. Melhor coisa dessa nossa se possível, leve um folheto ou uma literatura, um livrinho, alguma coisa, para dar de presente para a pessoa, né? Para acompanhar, levar a pessoa, um material evangelístico, alguma coisa assim, ok? E gaste apenas o tempo combinado, tá bom? Confirmando a decisão. Então, esse é no
primeiro encontro, né? Ok. No primeiro encontro, você vai sondar ali, e se você perceber que a pessoa não entendeu direito o que ela fez, você aproveita ali para pregar o evangelho de novo para ela, né? E aqui eles aconselham usar um método que eu também aconselho, que é um método muito simples, que é chamado de 4 leis espirituais. 4 spiritual laws. Isso aí é um material que você encontra até na internet, você compra no Amazon, é um folhetinho, um livretinho baratinho, deve custar ali 20 centavos, 50 centavos cada livretinho. E isso te ajuda a evangelizar a pessoa. De preferência que você leve isso, você entrega na mão da pessoa ali e vai mostrando para ela o livretinho. Você encontra na internet, pode pesquisar agora aí mesmo, The 4 Spiritual Laws, ou 4 Leis Espirituais, é do pastor Bill Bright, do movimento Estudantes para Cristo. E é muito simples, porque ele usa 4 leis, dá para você entender, né? Ali você vai, se a pessoa não entender, você vai mostrar. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Não ouvi. Então, eu posso te explicar aqui rapidinho? Aí você explica para ele, vai mostrando lá no folhetim, que a primeira lei, assim como existem leis que regem a natureza, existem leis que regem o mundo espiritual, né? E aí você mostra para ele que a primeira lei que rege o mundo espiritual é que Deus ama as suas criaturas, né? E ele ama principalmente o ser humano. O ser humano é a cereja do bolo de Deus, né? Deus ama o ser humano. Então, ali João 3,16, você vai ler para ele o versículo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai usar João 10,10, que diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Lê para ele, mostrou, make sure que ele entendeu que Deus ama as pessoas. Isso pode fazer toda a diferença, por exemplo, para um suicida, né? Toda a diferença, porque geralmente ele acha que ninguém ama ele, né? Segunda lei, apesar de Deus nos amar, o problema do homem é que o homem é pecador. Todos nós somos pecadores. E por causa desse pecado nós estamos separados de Deus. Então, por mais que Deus nos ame, Deus não pode, na verdade, nos ajudar se nós permanecermos nessa condição de pecadores. Você vai ler para ele Romanos 3,23, todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí você entra na terceira lei espiritual. A terceira lei é Jesus é a solução, né? Deus te ama, mas o problema é o teu pecado. Mas Jesus é a solução, porque ele veio justamente para resolver o teu pecado, para que você possa experimentar o amor de Deus, né? Então ele junta todas as coisas ali. Então você apresenta, que a Bíblia deixa muito claro, que Jesus morreu para resolver o nosso problema. Porque justamente o que a pessoa às vezes não entende é exatamente o que o Robson falou aqui na aula passada. Eu sabia que ele tinha morrido, mas eu não sabia que ele tinha morrido por mim. Então isso pode ser extremamente esclarecedor, deixar a pessoa entender que a Bíblia diz claramente que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos meus, pelos teus, né? E então você vem com a quarta lei espiritual. Então, assim como o fato de Deus te amar, mas por causa do teu pecado, esse amor não pode te alcançar, precisa ser resolvido com Jesus. Da mesma maneira, o fato de Jesus ter morrido por você para trazer a solução para o teu pecado, também não serve para nada se você não entrar com a quarta lei espiritual, que é a decisão. Você precisa aceitar Jesus, né? Então, Deus nos ama, mas o pecado não deixa a gente desfrutar do amor e do favor de Deus, mas veio Jesus Cristo, que resolveu o problema do pecado. Eu agora posso desfrutar do amor de Deus, desde que eu aceite, eu tome uma posição em relação àquilo que Jesus fez por mim. Caso contrário, nada do que Deus fez vai ter qualquer efeito sobre a pessoa. Então você prega ali rapidinho para a pessoa, mostra isso para ela, e ela entende o Evangelho,
E daí você pode fazer um apelo de novo. Não importa que ela já aceitou Jesus, mas ela acabou de dizer que não entendeu direito, ou você percebeu que ela não entendeu, você pregou o evangelho de novo. Você quer confirmar a tua decisão por Cristo? Vamos orar de novo? Você quer fazer isso? Tal? Quero sim. Ora pela pessoa ali. Faz aquela oração simples, a oração do pecador, né? Onde você faz a pessoa repetir: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, eu reconheço que eu sou um pecador, que sem Ti eu não tenho esperança, mas eu Te agradeço que o Senhor morreu por mim, e eu aceito a Tua morte no meu lugar, em nome de Jesus, amém. Né? A pessoa entrega a sua vida para Jesus, ok? Dito isso, pergunte para a pessoa, faça o check-up. Você recebeu Jesus como seu Salvador da sua vida? Né? Sim, acabei de fazer isso. Então, você entendeu o que significa? Né? Se a pessoa, não entendi direito, significa que você acabou de ganhar a vida eterna. Né? Significa que você acabou de se transformar num filho de Deus, uma filha de Deus. Afirme isso, deixa a pessoa entender, né, a profundidade da decisão que ela fez por Jesus. Amém? Quem ia perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Ninguém? Muito bem. Aí você marca o segundo encontro. Né? O segundo encontro é bom que também não leve muito tempo, mas também 3 dias, talvez daí já vai começar a ficar meio tumultuado. Né? Então aí não tem problema. Daqui a uma semana a gente pode se encontrar de novo, tal, e marca a pessoa. Mas também 2 semanas já é demais. Procura ali fazer uma sequência. Uma semana aqui do segundo encontro tá bom. Ok? Nesse segundo você vai dar ênfase no quê? No que aconteceu com a pessoa. Agora eu quero que você entenda, né, o que aconteceu com você. Você se tornou uma pessoa de Deus, uma pessoa de Jesus, um filho, uma filha. E agora você vai começar a experimentar uma nova vida, né, que deve ter uma parte de esforço teu, mas principalmente você vai ver Deus fazendo essa transformação na tua vida. Então você vai enfatizar para aquela pessoa, né, que Cristo entrou na vida dela, que os pecados dela foram perdoados. Vai ler algum texto bíblico para mostrar o que a palavra de Deus fala, lembrando que o poder está na palavra de Deus e não na nossa. Né? Vai deixar claro para aquela pessoa que ela se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus. Vai declarar que ela recebeu Jesus, vai confirmar. Você já tinha dito isso lá no final da oração, né, do primeiro encontro, mas agora confirma de novo. Lembra, essa repetição é didático, né? Quando você vai repetindo, a pessoa vai aprendendo. Então, confirma para ela de novo: você recebeu a vida eterna, né? Então, quando você morrer agora, você vai viver com Deus eternamente. Né? E confirma para ela também que uma vida nova começou. Deus iniciou nela ali um processo de transformação, né, de uma vida nova, uma vida absolutamente nova para a vida dela. Você pode ler lá, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas ficaram para trás, né? Ou citar lá o apóstolo Paulo, né, que ele disse não julgo que já alcancei a perfeição, que já alcancei tudo que Deus tem para mim, mas uma coisa eu faço: me esqueço de tudo que ficou para trás e firmo os meus olhos no caminho do Senhor Jesus. Isso, gente, é uma mensagem liberadora. Imagine você ali, você cheio de pecado, cheio de acusação, cheio de traumas, né? E de repente você recebe uma palavra dizendo: olha, esqueça, o que quer que você tenha sido, está no passado. A partir do momento que você aceitou Jesus, está lá no passado, não interessa mais. O que interessa é a tua caminhada com Jesus daqui para frente. Né? E aí você pode voltar no folheto das 4 leis espirituais, tem uma página lá que mostra isso aí. Na verdade eu tive que colar essas 2 páginas aí, porque o slide que eles colocaram estava muito feio. Isso aí é o que faz parte das 4 leis espirituais do folheto, do livreto.
E ele mostra para você, mostrar para a pessoa que esse círculo é a vida da pessoa, né? Então, uma pessoa sem Deus, uma pessoa que a vida dela é dirigida por ela mesma, né? Pelo self, né? É dirigida por ela mesma. Ou seja, quem está no controle, no trono da vida dela, aquela cadeira ali é suposto ser um trono, né? Então, quem está no trono da vida dela é ela. E o resultado disso são aqueles pontos ali, tudo bagunçados. Aqueles pontos ali são todas as coisas que acontecem na vida dela. Família, emprego, trabalho, sexualidade, tudo. Está tudo bagunçado, um maior que o outro, né? E tudo espalhado. Por quê? Porque Jesus está fora do círculo. Jesus está fora da vida dela. Quem está sentado no trono da vida dela é ela. E o resultado é confusão, né? O resultado é discórdia, frustração, e Deus está separado de nós, né? Isso é uma coisa também que a gente aprende a fazer. Você faz, se não tiver o folheto, faz um desenho ali com uma caneta, faz um círculo, né? Não precisa desenhar uma cadeira, simplesmente faz um 4 virado de ponta cabeça, ele vira uma cadeira, né? Faz assim, um risco aqui, pá, pá, pronto, virou uma cadeira, coloca ali, né, o eu. Em português você vai colocar o e para se lembrar que é eu, né? Ou escreve eu de uma vez, né? Eu. Então, quando eu estou sentado no trono da minha vida é uma bagunça, desorientação e tudo mais. Mas daí você mostra que quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece? Jesus entra para dentro do círculo da vida dela. Jesus passa a fazer parte da vida dessa pessoa e Jesus deve estar no trono. Então não basta apenas chamar Jesus para dentro do ciclo de vida, é preciso deixar que Jesus seja aquele que lidera a nossa vida daqui para frente. Quando Jesus está no trono da nossa vida, aí todos os eventos da nossa vida passam a se organizar, né? Tudo vai ficar bem controlado, ali você vê que as bolinhas estão tudo tamanho igual, e tudo bem distribuído, bem organizado. Então essa é uma vida controlada por Jesus agora. Então com isso aí na verdade esse folheto é para evangelizar uma pessoa de uma vez só. Mas aqui eles estão fazendo um negócio bem interessante, que é separar essa página aqui para o segundo encontro que você vai ter com a pessoa, para daí falar mais sobre a questão da vida da pessoa agora. Ela já aceitou Jesus, já confirmou com você que ela aceitou Jesus, você já fez a oração, ela já tinha feito antes, fez de novo para confirmar, e agora você vai mostrar a importância dela e deixar que Deus vá tomando o controle da vida dela. Então isso é fundamental, por quê? Porque tem muita gente que aceita Jesus, mas daí não deixa Deus controlar a vida dele. E aí não vê muita mudança, né? Então já no começo você vai orientar essa pessoa de que ela precisa. E daí com isso você vai... Mas como é que eu faço isso? Daí, por isso a importância de você ir para uma célula. Por isso a importância de você fazer parte de uma igreja. Porque aí você vai estar aprendendo como é que a gente faz para descobrir qual é a vontade de Jesus, deixar Jesus ser o centro da nossa vida, deixar Ele ser o rei da nossa vida, ok? Então, com isso, você vai levando a pessoa ali a entender. E, finalmente, na terceira reunião que você marca, aqui eles aconselham três reuniões, né? 3 encontros. No terceiro encontro, você daí vai falar sobre o crescimento espiritual, aonde você vai incentivar a pessoa que ela precisa também começar a ter disciplinas espirituais, alimento espiritual na vida dela, né? Que ela deve começar a aprender a orar, começar a buscar a Deus, ela deve começar a ler a Bíblia, né? Aí de novo, mas eu não entendo, por isso que você precisa vir para uma célula, por isso que você precisa vir para a igreja. Então tudo você vai aproveitando para mostrar a importância da estrutura da igreja para a vida dela. E aí você vai incentivar que essa pessoa comece a desenvolver realmente uma vida com Deus, através da oração, de uma leitura bíblica, de estar disposto a obedecer à vontade de Deus, de esperar a orientação de Deus para a vida dela, entendendo que agora Jesus deve estar no trono, então você não sai mais matando cachorro a grito, fazendo as coisas de qualquer jeito, não, você agora espera por Deus, você busca Deus antes de decidir qualquer coisa,
você pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Nessa decisão, Senhor, me ajude a escolher a decisão correta, né? E também você vai mostrar que faz parte importante do crescimento da vida de qualquer cristão, de que ele deve também aprender a contar aos outros sobre Jesus. Ou seja, você já vai criando um novo crente que ele já nasce aprendendo que ele precisa evangelizar. Então isso que para nós é um bloqueio, para o novo convertido vai começar a se tornar natural, né? E como o novo convertido tem muito mais facilidade de trazer outros para Jesus, você disse isso para ele, ele vai começar a trazer gente para as células, ok? E também você vai incentivar essa pessoa a frequentar os cultos da igreja e as reuniões da célula. E principalmente, né, essa é a terceira reunião, você vai enfatizar que essa pessoa deve se batizar. Porque o batismo é fundamental, que marca realmente a decisão de uma pessoa ali de que ela realmente se decidiu por Jesus, né? Então o batismo marca essa diferença. É possível que vai encontrar pessoas que vão dizer, não, eu não me sinto preparado ainda, eu acho que é muito cedo e tal, não tem problema. Mas então continue frequentando a célula, continue frequentando a igreja, até que você se decida a batizar, né? E daí na célula sempre vai ser trabalhado isso, da importância de levar as pessoas ao batismo, da importância de você se decidir e se batizar. Então essa pessoa também rapidamente vai tomar a sua decisão e se batizar. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer, Senhor Deus, por mais esta aula, por estarmos, Senhor Deus, indo adiante, Senhor, e já chegando praticamente na reta final desse treinamento. Não que necessariamente não vamos continuar esse treinamento na prática, já com as células em funcionamento. Pedimos, Senhor, que em todo o tempo o Senhor esteja nos guiando, nos ajudando e nos dando a Tua direção, que o Senhor esteja sempre nos mostrando que o Senhor está conosco e que o que quer que formos fazer, podemos contar com a Tua ajuda, Senhor. O Senhor é o maior interessado em tudo isso. Ninguém deseja mais salvar as vidas do que Tu, Senhor. Por isso pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a continuarmos firmes nesse propósito. Nos ajude, Senhor Deus, nos dando os dons que precisamos, a unção que precisamos, a capacitação que precisamos, e assim possamos, Senhor amado, dar início com um passo de fé, Senhor amado, para vermos, Senhor, os resultados daquilo que o Senhor há de fazer no nosso meio. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus.